Ação violenta da polícia. Ação violenta da polícia começou às 18 horas. Depois você fala. Não, mas eu não respeito, né? Você então, tá trabalhando, amigo. Por favor, amigo. Cuidado com a eletricidade aí, pessoal. Aqui. É, foi esses aí e esses aqui, ó. Estão jogando pedra aí, gente, ó. Aqui não dá pra gente fazer, tá jogando pedra na gente. Pode ir lá dentro. Quer que eu fale inglês ou francês? Que língua você quer que eu fale? Eu falo tudo. Faz a pergunta pra mim, vai. Que eu possa responder ou que eu não possa responder. Por que é tão difícil deixar a droga? Eu odeio droga. Eu fumo crack, mas não sou craqueiro, não. Eu fumo crack. Onde que eles acabaram com a Cracolândia? Se eles mudaram de lugar, não acabaram com a Cracolândia. Para eles mudou o que ele queria que mudasse, né? Os Noé saiu da rua, os traficantes. Eles mudaram de lugar, eles não acabaram com a Cracolândia, mudaram de lugar. Maranhense, cheguei aqui quase praticamente criança. Eles também estão acabando com os moradores aqui. Estão desalojando moradores, fechando parede, né? Como já fecharam onde eu morava ali em frente. Só mudou que eles tiraram aqui as barracas e limparam a rua. Meu nome é Keliane Mendes Costa, sou manicure. Eu morava ali na pensão onde eles botaram o tijolo lá, né? Como é o nome que eles chamam? Que eles botaram, lacraram. Então, as minhas coisas, a metade ficou lá dentro, o que eu pude tirar, eu tirei, entendeu? E aí eu tô morando de favor na casa dos outros, porque eu tinha terminado de pagar aluguel. E aí eu não tenho dinheiro para pagar aluguel agora. E aí eu tô na rua. Eu não estava em casa. Eu faço bico à noite. Então, quando eu chego, geralmente 7 horas, 8 horas da manhã, entendeu? Aí quando eu cheguei, eu já não podia mais entrar. Agora eu tô aqui esperando a resposta de alguém. Como todo mundo aqui está esperando. Que era R$500 por mês, é o que a gente pode pagar. Para 3 pessoas era 600, que eu morava minha irmã e meu marido. Talvez eles não entenderam e moravam moradores. Rápido, a operação foi espontânea, não avisaram nada pra gente. Poderia menos mandato, né, para os moradores, ó, se retire daí porque nós vamos entrar para invadir. E nem isso, eles chegaram espontaneamente falando o fluxo acabou, metendo pé em porta e tudo mais. E isso, aquela bagunça toda, expulsando todo mundo dos seus lares. Venha! Todos os cuidados que normalmente são tomados com uma operação dessa foram feitas. O desligamento da energia elétrica, o fechamento da passagem, o aviso à população, o posicionamento das máquinas, o posicionamento dos caminhões e até, graças a Deus, com muito cuidado foi feita a parede, não simplesmente um arremedo com a máquina que poderia ter sido muito maior. A máquina foi derrubando, foi encostando e derrubando. E no primeiro momento, na hora que a máquina encostou, a população gritou. No que gritou, paralisou-se o processo e acionou os bombeiros para que fosse dado todo o atendimento a essas famílias. Essa ação aqui na região da Luz, mais uma vez, foi um desastre total, né, porque se quebrou um trabalho que vinha progressivamente apontando para alguma solução, que era a redução de danos, né, e a redução de danos ela precisa de tempo. O trabalhador precisa se vincular ao usuário, o usuário precisa se vincular ao trabalhador. E isso é um processo longo, né? Não dá para confiar na pessoa de um dia para a noite. E isso foi quebrado. Nós acreditamos que aí se perdeu aí pelo menos uns 3 anos de trabalho que vinha sendo feito aqui, principalmente por aqueles que se dedicam e se comprometem aqui no trabalho, que são os trabalhadores e as organizações que estão aqui dia e noite. O foco do nosso trabalho agora é justamente a questão da abordagem. Nós estamos monitorando através da Guarda Civil Metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana está nos enviando relatórios contínuos de onde estão se formando os grupos
Nós temos número de pessoas, local, endereço e estamos encaminhando as nossas equipes conjuntas da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria da Saúde Municipal, em conjunto também com a equipe do Estado, para abordar essas pessoas aonde é que elas estejam, porque o que nós precisamos é que elas aceitem a nossa ajuda. Esse é nosso objetivo. Primeiro, quem faz abordagem de rua não são os assistentes sociais. Tem uma equipe, né, tanto de saúde como de assistência, que se chama um Serviço Especializado em Abordagem de Rua, que está tipificado nacionalmente pelo Sistema Único de Assistência, que são atribuições extremamente distintas às atribuições precípuas e dos valores do serviço social. Então, quando a polícia chega, varre a Cracolândia, espalha ela, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum planejamento, isso é violação de direitos, isso é ausência do Estado, isso é falta de planejamento, isso é falta de garantir política pública efetiva. Para mim, sempre o que foi mais impressionante foi sempre as abordagens da polícia com relação a essas pessoas. Sempre truculenta. Eles chegaram com um aparato de guerra, parecia que até a Síria, chegaram jogando bomba em todo mundo, tiro, porrada e bomba mesmo, assim, sabe? E o conglomerado dessas pessoas, o fluxo, são usuários. Usuário você trata com saúde, não com bomba. É curioso, porque primeiro não houve nenhum ato truculento, como se diz. Depois se diz que a polícia militar... Tem nas imagens que mostram? Não, as imagens são imagens que mostram a polícia civil, diga-se de passagem, entrando aqui, enfrentando o tráfico. Não houve tiro. Mas houve tiro. Não houve tiro, não houve nenhum ferido. Houve bomba de gás lacrimogêneo que era para dispersar a gente que estava jogando pedra e tal. Mas as imagens não dizem nada assim, de violência, de truculência. Depois, o Conselho Regional de Psicologia estava aqui presente. Às 10h30 da manhã de domingo, estava aqui. Tinha uma representante do Conselho Regional de Psicologia que acompanhou tudo. Nós estávamos presentes porque, felizmente ou não, uma das nossas conselheiras mora na região. E por volta das 8h30 da manhã, ela começou a escutar a movimentação e viu o que estava acontecendo. Obviamente, nós não vamos divulgar a data previamente, porque além de uma ação medicinal, uma ação urbanística, temos também uma ação policial. E para isso você não pode dizer previamente, não pode marcar horário, data para avisar aqueles que são bandidos e que correspondem a facções criminosas que lamentavelmente hoje dominam esta área. A gente entrou nas redes sociais e, enfim, estava tudo já divulgado, então a gente ficou sabendo exatamente no momento em que começou a acontecer, por conta dessa coincidência. Mas eles questionam o momento da ação da polícia, que foi muito antes. Talvez porque eles acreditassem que era melhor manter aquele fluxo daquele jeito, né? As pessoas armadas, os traficantes, faca, não é? Então, na medida em que nós conseguimos desarmar o ilícito, não é? O tráfico que de certa forma mantinha sequestrados esses dependentes químicos, né? Nós conseguimos tirar esses algozes que os sequestravam e pudemos trabalhar e vamos continuar trabalhando. Nós havíamos sido convocados pela prefeitura desde o início do ano para discutir o Redenção, que é o nome do programa que vai se estabelecer. Todos os conselhos de saúde foram contra o programa, no sentido de falar da importância de como essa rede de cuidado que eles estavam estabelecendo, como que ela se estabeleceria de uma forma a não violar os direitos humanos. Eu quero lembrá-los que na quarta-feira que antecedeu a esta ação, eu pessoalmente fui ameaçado, fui impedido de chegar a esse prédio. Os profissionais daqui foram escoltados pelo tráfico até a saída deste local. Então, não era uma situação amena, uma situação do dia a dia. Cada um de nós vem a este local há muito tempo. Eu já entrei em todos esses prédios. A situação que nós vimos aqui nas últimas semanas era totalmente diferente e muito mais agressiva. Então, preservou-se a vida e a saúde das pessoas. O fato é que essa ação policial, ela começou às 6 horas da manhã de um domingo e acabou às 9. A partir dali, tudo que foi feito pela prefeitura foi exatamente o inverso do que nós tínhamos tratado. Eu vi as pessoas caindo, as pessoas tendo ataques cardíacos, as pessoas passando mal, a abordagem que os policiais usavam para as pessoas. Você quer ser preso ou você quer ser internado?
A prefeitura, ao invés de aproveitar a situação em que alguns traficantes foram presos e começar o seu trabalho conforme nós pensamos, o que ela fez? Ela, de uma forma atabalhoada, logo disse que a Cracolândia tinha acabado e realmente, na rua em que ficava o chamado fluxo, eles fecharam com guardas civis metropolitanos e espantaram as pessoas que lá estavam e que ficaram vagando pela cidade durante algum tempo. Talvez ainda falta para o promotor dados que nós vamos fornecer a ele, talvez ele não tenha ainda todos os dados, inclusive esse que eu estou dizendo, das ameaças que os profissionais da saúde sofreram na semana que antecedeu a esta história do domingo. O que se fez? Se fez um arremedo. Como não se contratou pessoas, como não se contratou equipes, o que eles quiseram fazer? Quiseram fazer uma gambiarra, quiseram fazer com que agentes de saúde e agentes de serviço social, junto com o Guarda Civil Metropolitano, pegassem pessoas à força e levassem para ser avaliadas por médicos. Não. O que nós queremos é o que a lei prevê, a chamada busca ativa. Equipes com médico, enfermeiro, psicólogo, agentes, se deslocam e vão até o local em que o homem ali está. E ali faz a avaliação dele. E encaminham. Eu já andei limpando, entendeu? Mas estava... Ó, olha aqui, ó. Olha o que eles fizeram. Olha o selo que eles colocaram em todas as portas. Você não tinha medo de alugar para traficantes de droga? Eu não tinha, porque para mim, olha, eles são as pessoas normais, entendeu? Tirando do que eles fazem aí, como pessoa, eu não tenho o que falar deles. Menino educado, normal, não tenho o que falar deles. Me respeitavam, entendeu? Não tenho o que falar deles. Para mim, é uma pessoa normal como outro qualquer. Mais ou menos uns 7, 8 estavam morando aqui dentro. Entre mulher, meninas e rapazes. Antes disso, só alugava para a família, mas quando eles entraram aqui, os Noé entraram aqui com eles, as famílias foram tudo embora. Dona Graça, quando acabar esse problema aí, eu volto, tem condição de a gente morar aqui. Não vai sair, não. Olha o dono do prédio lá, o prédio, aquilo ali é o dono do prédio. Pra mim foi bom, porque isso aqui, não tinha mais jeito. Isso aqui já fazem mais ou menos uns 10 anos que tá jogado, adeus dará. No começo a gente tinha segurança, pagava segurança, mas depois o negócio começou, o pessoal da segurança saiu e a rua ficou desse jeito que você tá vendo aí. Quando o pessoal desocupou esse prédio, que o dono resolveu entregar o prédio, o que aconteceu? Os nós invadiram o prédio e aí não teve mais jeito, né? Não teve mais jeito, eles dominaram a rua, então não tinha muito o que fazer. Eu optei por sair, né, e arrendei o prédio e tá na mão de outra pessoa agora, tem uma pessoa que está alugando o prédio. Você sabia que tinha 7 traficantes morando lá? Eu não tô sabendo, mesmo porque o prédio tá arrendado, é ela que tá tomando conta, entendeu? Com a rua do jeito que tava aqui, você acha que ia vir quem pra cá? Uma pessoa de bem, eu acho que não iria vir. A rua tava cheia de viciados que você não conseguia, nem polícia não entrava aqui. Aí eu te pergunto, de quem que é o problema? É meu o problema? É da prefeitura o problema? De quem que é o problema? Eu não vejo muita solução aqui, isso aqui é um paliativo, que o pessoal saiu daqui e passou para a praça aí e vai ficar ali até Deus sabe quando. Eu espero que continue a polícia aqui, 24 horas, mantendo a rua do jeito que está, para a gente ver se a gente consegue focar em melhorar a clientela e tudo mais, para poder estar trabalhando. Enquanto não tiver internação compulsória, né, a gente está falando de conversinha. Meu nome é Luiz Henrique. Estou fazendo grafites, ajudando a uma ONG. É uma ONG. Eu não sou um dependente químico, já fui. Hoje, graças a Deus, eu estou liberto. Hoje, faz 4 meses. Não, é mentira, faz 2 meses. Não posso falar mentira. 2 meses. Como é que você está conseguindo? Tô sem me misturar no meio do povo. Eu parei muitas vezes, mais de 10 vezes, voltei mais de 20 vezes. Quanto tempo de dependente químico? 16 anos. O tempo aqui das coisas é muito curto, é muito volátil, cara. Então é isso. Por exemplo, existem algumas volantes que de repente o cara tá embaixo do minhocão e tira os pertences do cara. E as coisas passam a ser muito mais emergenciais. É o cara que comercializa metal,
saca, é o cara que vende latinha, é o cara que faz biscates, mil, então, é tudo muito volátil. Então, assim, o que você espera para daqui a 2 meses para sua vida? É um tempão, assim, ou é um tempo meio surreal, assim. Teve respostas do tipo, ele falou, o mesmo que você. Aqui 2 meses às vezes parece uma eternidade. Eu sou da Cracolândia há muitos anos. Desde 92, 93. O vício do crack tem um nome chamado adicção, doença progressiva fatal, incurável, ela não tem cura. Às vezes é como a AIDS, ela tem um controle. Você pode estar 10 anos sem usar, porque 9 anos usando droga. Mas um vacilo seu. Quais os vícios que você tem? Quais os vícios que o cameraman tem? Quais os vícios que eu tenho? Todo mundo tem pequenos vícios, cara. Não dá pra encarar o vício como se fosse o viciado. Não existe isso, gente. O que existe são, assim, você tem possibilidade de desenvolver uma carreira, mesmo que você tome uma cerveja todos os dias, 7 horas da noite. Você consegue ir pra tua casa e cozinhar um espaguete, jantar com a tua família, ou com seu namorado, sua namorada. Enfim, você tem essa possibilidade? A maior parte das pessoas que estão aqui, elas não têm. Os laços sociais, é por isso que também tem uma coisa, as pessoas moram na Cracolândia, isso eu percebi, elas moram porque aqui elas são iguais. Se elas saem 4 quarteirões pra lá, elas já são o fim do tacho da civilização ocidental, entendeu? Sou um rapper, sou cantor, sou compositor, embora estou aqui na situação, um talento oculto escondido, entendeu? Se você entrar no YouTube e digitar Deus olhar e as crianças... Leva o pensamento e tento entender a dor do sofrimento. Alguns nascem felizes, no berço rio de ouro. Outras nascem sem nada, seu alimento é o sonho. Um filho com fome, come migalhas de pães. Seu pai tá parado, confuso e sem condições. Imagine a sua mente nesta hora, o desespero de ver a criança que chora e sua mãe. E as pessoas do fluxo têm muito medo de câmera porque tradicionalmente as imagens delas são usadas para coisas que elas nem sabem o quê. Aí, ó. Essas pessoas tradicionalmente são tratadas como escória, como lixo, como pessoas que você tem que temer, como pessoas que você tem que se afastar. Então, quando chega uma câmera, essa câmera ela pode ser um dispositivo interessante de voz, mas essas imagens podem ser usadas para uma finalidade que ela nem tem conhecimento. Então, tem medo também. Assim, as pessoas não sabem a serviço de quem essa mídia pode estar. A que serve essas imagens? Assim, então, resistir nesse sentido é uma forma de se proteger. Tem uma cena bastante significativa que foi uma cena que o Sato fez parte do projeto Casa Rodante, que o choque chega e aí chega massacrando as pessoas com arma, isso, aquilo e tal. E aí, poucos segundos depois, o choque se retira e tira uma selfie rindo entre eles, assim. Sou do coletivo Jornalistas Livres. Além de foto, também faço entrevistas, também faço textos, enfim. A princípio, eu não faço imagens do fluxo, por causa dessas normas de respeito à pessoa que está ali em situação vulnerável, respeito à situação do território, que cada território tem suas leis. A gente pedia para quem estava ali no fluxo se a gente poderia ou não e o que a gente poderia mostrar. Não é só o reconhecimento. A gente quer que essas imagens, essa contra-narrativa do que está acontecendo também chegue em mais lugares que a gente pode atingir no momento. Só assim a gente vai conseguir contra-narrar uma coisa que não é colocado por todos os meios de comunicação, né? A gente chama de Cracolândia, mas é um nome péssimo, porque as pessoas imaginam que é um grupo de dependentes de crack que ficam vagando pelas ruas. Isso não é verdade. É uma comunidade que mora lá, algumas pessoas nem usam substâncias nenhuma, tem crianças, tem idosos, tem outros que são usuários, mas não são dependentes, e tem uma parcela que são dependentes de algumas drogas, inclusive de crack. Oi, meu amigo. Você sumiu, nunca mais. Olha aqui, ó. Eu continuo usuária, mas hoje eu tô melhor. Essas pessoas estão usando drogas, álcool ou outras drogas, porque elas estão numa condição de vida muito miserável. Elas não têm onde morar, não têm o que comer, não têm acesso à educação, à saúde, ao trabalho.
Só resta para elas, como alívio desse sofrimento, consumir alguma substância, seja álcool, seja crack, porque são as drogas mais baratas, né? Não é todo mundo que está na Cracolândia que faz parte do crime, entendeu? A gente tem que saber quem é o crime, e quem está na Cracolândia tem família também. Vamos diferenciar. É igual falaram, né? Os peixes grandes vai, mas os pequenos ficam. Então a Cracolândia ainda não acabou. Dinheiro para me almoçar, não vou fumar crack não. Boa tarde. Essa é a minha história, Kate Vilela. Quando eu vejo as imagens na televisão, as notícias, os noticiários, eu fico muito preocupado. Eu tenho 15 filhos, mas na verdade não são todos. Eu tenho 4 que morreu assim, que eu tive aborto, né, espontâneo quando eu era dependente químico. Eu tenho 2 filhos que eu enterrei e tenho 8 filhos vivos. Que é mãe, né? A sangue. Eu vejo também que é bala de efeito moral, tiros, essas coisas. Eu tenho uns filhos estudados que estão fazendo direito, tenho uns filhos na Alemanha, que já vieram no Brasil, inclusive eu quis conhecer a Cracolândia, veio, ficou horrorizado porque não fala brasileiro, né? Acho que mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, que eu comecei a saber que minha mãe tinha esse problema. A minha relação com a droga, assim, não vou falar pra você que a gente não faz uso da droga, né? Porque é uma coisa estável, entendeu? A gente estamos em tratamento, eu faço CAPS, mas o nível do CAPS não é você o querer, é você tá tomando os remédios e fazer o seu controle. E a questão do braço aberto, a gente tá na frente de trabalho, desde o começo o braço aberto, teve todo o apoio, tirou todos os viciados da rua, teve a oportunidade de muitos para ir para os hotéis. O Braços Abertos trabalha justamente com a redução de danos, trabalha a partir da RAPS, trabalhava, né, a partir das diretrizes do Ministério Público em relação a isso e fazia com que, de alguma forma, esse problema fosse tratado como um problema de saúde. O que aconteceu com a operação foi que esse problema passou a ser tratado como um problema, foi uma moralização de um problema de saúde, né? A partir de uma judicialização disso. O que isso significa? Isso significa que a gente passou a tratar um problema como o uso de álcool e outras drogas, não como um problema que deve ser escutado, pensado e refletido a partir de uma lógica de cuidado, mas de uma lógica de exclusão. A minha idade é 41 anos. Eu cheguei aqui, eu tinha, quer dizer, pode olhar meu RG, eu nasci aqui. 76, não tem aqui, eu fui criado em tudo aqui, Santa Cecília, Barra Funda, Clube da Cidade, Rua do Samba. Eu era das meninas que eu chorava para poder sair na frente da bateria como rainha. Já que eu não sou rainha da bateria, mas sou rainha da Rua da Cracolândia. Chegou fama, eu não vim por causa da fama, eu vim porque eu morei na Cracolândia. Não me recordo muito bem dela ser dependente química ou não, até pelo fato que eu vim saber disso depois que eu fui, à medida do tempo que eu fui crescendo. A droga já faz tempo que eu estou sem tratamento, entendeu? Eu tomo uns remédios abusivos, né, que é remédio para depressão, convulsão. Então é assim, a gente sempre tem aquela abstinência, mas já faz muito tempo que eu estou sem a droga, já faz mais de 10 anos. Eu percebi, quando ia visitá-la, que ela já estava um pouco diferente. Estava emagrecendo, né, até o meu avô também chegou e falou para mim. Aí foi quando eu fiquei sabendo que minha mãe estava envolvida com drogas. Ela me conta que ela passava por alguns problemas, né, psicológicos, emocionais. Ela estava também morando na rua nessa época, foi abandonada pelo meu pai. Nessa época, pelo que ela me conta, meu pai foi para a prisão. O meu avô, ele optou por ficar comigo para ajudar a minha mãe, e a minha mãe ficou com os meus 2 irmãos pequenos. Meu filho na penitenciária do estado, foi quando eu tive meu primeiro marido com 13 anos. O pai dele não existe mais privado, né, nesse mundo, né? Porque ele perdeu a liberdade, a qual ele liberou a liberdade privada, né? Que ele morreu dentro de uma penitenciária do estado. Eu tenho pouca notícia do meu pai, tive poucas informações sobre a vida dele. O que eu posso falar é que ele foi preso, depois ele saiu. Eu tive, que eu me recordo, 2 oportunidades de conhecer meu pai. Muito pequeno, eu lembro pouca coisa, foi na prisão. Minha brisa era essa, sempre poder fumar, vegetar e concluir, fazer o meu castelo. E eu queria saber que esse castelo tinha que ter um arco-íris e muitas estrelas. E no meio dessas estrelas eu achei todos os meus filhos. Eu ficava muito triste, posso dizer, muito triste, muito cabisbaixo por ver minha mãe naquela situação. Não fui criado também com os meus irmãos e nesse momento eu estava no momento de me sentir abandonado, sozinho, eu não sei, acho que foi mais ou menos isso. E eu senti muito a minha mãe distante e eu precisava dela mais perto nessa época. Aí eu senti só quando tinha 20, 21 anos de idade que eu vi mesmo realmente que
a presença de uma mãe e de um pai faz muita falta para uma pessoa. E eu perdi ele aqui no mundo do crack quando eu era dependente química, há 25 anos atrás, entendeu? Eu não tinha onde deixar meu filho, eu deixei num abrigo, fui privada da minha liberdade. Quando eu saí, já estava em si. Meu filho estava do outro lado do mundo. Eu tenho um casal de alemão que não fala brasileiros, mas são meus filhos. Esses meus dois irmãos foram, né, adotados com 2 para 3 anos de idade por um casal que mora na Alemanha. Essa é a mãe deles, aqui, ó, a mãe adotiva, ó. O nosso primeiro contato foi em 2011. O meu irmão, ele estava em Portugal e acho que o consulado do Brasil em Portugal viu a história dele. Nós recebemos um telefonema em casa. A intérprete, né, falou, olha, aqui é da família e a gente quer saber da mãe, quer saber dos irmãos, se tem família, se tem pai ainda. E o primeiro contato com eles foi esse, foi através de uma ligação. Foi maravilhoso, foi emocional para mim, em saber que eu tive a oportunidade de saber que ele foi adotado. Só dele saber que ele não tem uso de droga, não foi criado na Cracolândia, foi um prêmio de Deus. Hoje eu faço um curso de alemão com a ajuda dos pais dele, que são alemães. Eu, futuramente, se tiver a oportunidade, penso em ir para lá para poder continuar com essa relação, não quebrar essa relação com eles. Eu tenho tratamento psicológico, eu tenho tudo, eu não preciso de tratamento porque eu não tenho uso de droga. A minha depressão é estar longe dos meus filhos. Esperei de mais 21 anos para ter a oportunidade de estar do lado dos meus filhos. Eu não sinto, digamos, pena, nem dó, nem nada disso. Eu sinto afeto, amor e eu busco ajudá-la. E vou buscar ajudá-la de todas as formas e maneiras e meios possíveis que eu encontrar para tirá-la dessa situação em qual ela se encontra, tanto ela quanto o meu irmão. Eu lavo o banheiro, limpo o chão, para mostrar para ele a vida honesta, a honestidade. De amanhã depois tiver oportunidade dele entrar numa escolinha de futebol, alguém dessa oportunidade para ele, ele vai ser um grande rei. Eu sempre a respeitei como mãe. Eu acho que pelo fato dela ser dependente química não a torna uma criminosa. Eu acho que ela é vítima. Algumas pessoas sabem e outras não. Devido a esse motivo eu optei por não expor a minha imagem. Eu trabalho com remoção já há quase 10 anos. A gente foi lá a pedido de uma mãe que a gente já conhecia. Em outra ocasião eu tinha feito a remoção da filha dela. E ela também, por eu também ficar, né, comovido com o caso e eu já conhecer a mãe da moça. Fui eu e o Bruno de comum acordo, vamos lá procurar, né, para ajudar. Se a gente encontrar, e ela contrata a gente para levar para uma clínica que ela da escolha dela. Não tem uma demanda fixa de remoção, não é todo dia, toda hora. Então, assim, toco o telefone e aí eu vejo quem está disponível. Então, eu liguei para ele, vamos. Vamos pedir autorização para o pessoal de lá, né? E a partir do momento que a gente estava com o pessoal já ali no meio, eu saí, depois de 10, 15 minutos, voltei com a mãe, já não estava mais lá, porque eu não sabia o que tinha acontecido com o Bruno, né? Me ligaram na segunda-feira de manhã e pediram perguntando sobre o enterro do Bruno. E eu falei, como assim? Aí falaram que ele tinha sido achado morto no domingo e eu fui até a delegacia para pegar o boletim de ocorrência, para com esse boletim em mãos ir até o ML para fazer o reconhecimento do corpo. Até mesmo para dar notícia para a família dele, né? Então eu fui lá, vi as fotos e era ele. Aí eu liguei para a família. Continuo trabalhando, tudo igual, exceção de eu ir em locais de risco. O meu trabalho em si já é um risco, né? Porque a gente vai em casa e retira os pacientes em surto, em situações de uso, situações complicadas na maioria das vezes. Então já é um trabalho já um pouco arriscado. E agora em locais de risco eu não vou mais. Agora, seja na Cracolândia, onde quer que seja, ou favela, qualquer biqueira, locais de risco, não vou mais. Você vai dialogar sobre o conceito de higienização
Pra mim é complicado. Por exemplo, você tá filmando aqui na rua agora, você fala, poxa, mas tá mais limpo, tá mais bacana, tá transitável, por exemplo. Concordo com você, isso assim, vamos lá, é inegável. Agora, o processo pelo qual isso se dá, assim, é um abacaxi desse tamanho, por exemplo, é isso, se você for na Princesa Isabel, tem gente. E aí, a questão é assistência social, saúde. Por exemplo, honestamente, eu da minha parte, compete a mim, eu posso garantir para você que oficinas artísticas e troca de ideia funcionam com um tamanho imensurável, na verdade, porque a gente está tratando de subjetividade, sacou? Não tem tamanho isso, e funciona, deveria ter mais. Não precisa ser eu, pode ser outras pessoas. Eu conheço pessoas maravilhosas que fariam trabalhos maravilhosos aqui. Mas, cara, muitas vezes que a pessoa precisa trocar ideia. Do meu ponto de vista, a Cracolândia, na vida de um usuário de drogas, é fim de linha para a vida dele, né? Como se não tivesse mais esperança de nada, como se nenhum vínculo formal da vida do ser humano, família, trabalho, estrutura para morar, enfim, alimentação, fizesse sentido. É a perda do sentido, a perda dos vínculos da sua própria vida. Não tem mais nada para fazer na Cracolândia. Eu recebi de uma fonte minha a informação de que haveria uma movimentação policial grande lá na região da Princesa Isabel e ali pelo Bom Retiro, devido a muito assalto que está tendo nos cruzamentos, nas ruas próximas, enfim, muita reclamação da população, dos comerciantes, então a polícia ia fazer um pente fino ali. E duas pessoas se aproximaram e me abordaram. Um deles falou assim, e aí mano, vamos trocar uma ideia. Aí eu respondi, que ideia? O que você quer? Ele falou, não, você tá circulando aí, você é jornalista ou você é policial? Eu falei, eu sou jornalista. Aí o cara falou o seguinte, vamos trocar uma ideia, eu quero bater um papo com você, jogar uma real pra você, mas vamos entrar aqui. Eu falei, não, quem entrar, você tá louco, não vou entrar aí. Aí o cara se posicionou na minha frente, tentando meio que tapar a visão da polícia que tava na viatura, né, na rua. E ele falou bem claramente pra mim, eu tô garantindo que ninguém vai te roubar, não vai te machucar, mas você vai entrar comigo lá pra gente trocar ideia, porque senão eu vou te furar aqui. E se eu te furar aqui, você sabe que eu vou correr lá pra dentro e a polícia não vai fazer nada. Você vai virar estatística do estado, vai ser só o cara que reagiu a um assalto e foi saqueado. E vim encurralado, não dava pra correr, o cara muito próximo de mim, o outro também. Entrei ali no meio da praça e a gente parou num corredor ali entre as barracas, né? Chegaram mais uns 3 ou 4, esse cara que me abordou falou o seguinte, que o primeiro comando da capital não ia se calar, que não ia ceder, que não estava morto, que a praça agora estava dominada e que se fosse para tirar ali o pessoal da praça, o negócio vai ser banho de sangue, porque eles não vão se render. Esse cara que falou comigo é um cara muito bem articulado, um cara que fala bem, é um cara diferente dos usuários ali, né, diferente de quem mora em rua. Ele disse que ele não gostava da atuação da imprensa, porque a gente queria em cima deles, a gente queria faturar em cima do que está acontecendo ali, que isso era para ter filmagem, para ter reportagem com autorização deles. Enquanto a gente estava conversando ali na calçada, a polícia está filmando tudo ali, a gente, um monte de gente que eu sei que está filmando a gente, mas vocês acham que só vocês que filmam a gente, só vocês que observam a gente? Eu estava naquele prédio ali, apontou para outro prédio que fica atrás, ali na direção da estátua. Então, vocês sobem lá, tiram foto lá de cima, acho que a gente não vê, você acha que a gente não lê jornal, acho que a gente não lê revista, acho que a gente não se informa, também observo vocês. Ele falou assim, aí espalhado pelos cantos aí, ó, tá cheio de olheiro meu, tá cheio de irmão olhando vocês. Tá meu, não faz mais, tá jogando outro. Eu tentei negociar com ele, inclusive para fazer gravar uma fala dele, mas ele disse que não, que ali só iria ser filmado e ser feito reportagem quando fosse autorizado. Então vou falar da Lúcia, né? De mim. Eu, Lúcia Freire Morro. Começou com cigarro com 11 anos, começou com a maconha com 13, começou com a cocaína com 20. E você vai indo.
andando. Aqui é um lugar que eu cresci. Eu vim aqui buscar maconha, eu vim aqui buscar pó, eu vim aqui quando não tinha mais pó, pegar crack. Eu comecei com o crack, eu tinha 30, eu tô com 57. Antes da operação, a polícia invadiu aqui nos últimos 2, 3 meses, umas 5 vezes. Eu não tenho arma, eu nem saberia usar uma arma. Mas se o bandido por acaso estiver do meu lado, eu corro risco, né? Eu tenho muito medo, sim. O crack, eu gosto e tal, vou usar, aí fica meio... a expressão que eu sempre usei é a do super-homem sem força, a criptonita. Você perde a força, mas ao mesmo tempo você se distrai, tá? Você se distrai. Não tem mal. O do crack hoje, o barato é só para fazer faxina. Eu uso o crack mais só para fazer faxina. Se eu tiver que estudar, se eu tiver que trabalhar, se eu tiver que ir para uma piscina, se eu tiver que ir para um cinema, hoje eu largo o crack, vou, faço e volto. Às vezes volto correndo, porque eu sou compulsiva. O crack nada mais é do que a própria cocaína. Só que é uma cocaína que em forma de cristal. Então, em vez dela ser cheirada ou injetada, ela pode ser fumada. Aí que reside o problema, porque na hora que você fuma uma substância, não tem um trajeto longo no seu corpo. Ela vai direto através dos pulmões, ela vai para a corrente sanguínea e atinge o seu cérebro muito rapidamente. Então, uma pessoa que fuma crack, em poucos minutos o seu cérebro já está encharcado de crack. Oui, je parle français. Eu tenho nacionalidade francesa também, dupla cidadania. Eu fui, acho eu, a primeira patricinha aqui na Cracolândia. Eu vinha buscar droga, eu punha as pessoas no meu carro, eu dava a volta. Eu não tinha utilidade nenhuma, eu não fazia programa, eu não sabia roubar, eu não sabia olhar para alguém e tirar uma grana. Eu fiz letras na PUC. Estou pensando se foi antes ou depois que o cara entrou na minha vida, mas eu continuei trabalhando, estudando. 3 filhos. Nas 2 primeiras meninas, depois que elas nasceram, que eu entrei na cocaína. E com crack, nenhum dos meus filhos pegou, porque foi depois que o meu 3º filho nasceu. Vou falar que eles gostam, eu vou mentir que eu vou parar e vou ficar com cara de boazinha. Claro que nenhum pai quer para um filho, nenhum filho quer para um pai. É como sexo. É a mesma droga, é endorfina, né? É endorfina no sangue. Você relaxa. Mas a do crack é uma sacanagem. Por isso que eu falo, hoje a droga que realmente faz minha cabeça é a maconha. Olha a cor do meu dedo. É de maconheira. A gente tem um estudo nosso, que a gente foi pioneiro, em que um grupo de dependentes de crack relatou que a única forma de controlar a impulsividade para procurar o crack era usando um cigarro de maconha. E a gente ficou muito surpreso que 68% deles largou o crack através do uso da maconha. E, mais ainda impressionante, depois de 6 meses, todos eles largaram a maconha também. E eles mesmos falaram, olha, a maconha foi muito bom para ajudar a gente a segurar a vontade de usar o crack. Uma vez que a gente não usa mais crack, a maconha está prejudicando, deixando a gente um pouco distraído, um pouco sem iniciativa. Então vamos largar a maconha também. E espontaneamente eles largaram a maconha. Não basta usar a substância para ficar dependente dela. Tem múltiplos fatores, é uma doença crônica, complexa para se instalar. Então não é assim, eu usei uma substância e eu vou ficar dependente. Eu tenho fatores preditores, né, que dizem que aquele indivíduo é mais vulnerável à droga. Nós temos amostras de indivíduos diferentes na Cracolândia. Nós temos indivíduos que têm problemas mentais graves. Temos, sim, dependentes de drogas. Era necessário que todo esse estudo estivesse pronto para que a gente, além da intervenção policial, tivesse um encaminhamento dessas diferentes amostras para diferentes tratamentos. Ó, minha casa. Minha casa é minha vida. Foi feita para mim. Tá? É o passado, é o passado, é o passado, é o passado. É o sonho. É uma Cinderela, são os anões, enfim, é o meu sonho. Eu gosto muito de livro. Tem um do meu irmão, Pierre Moreau, que é sobre os grandes advogados do Brasil. E tem um que é a história de Colombo, Cristóvão Colombo, quando ele estava na cadeia. E foi a última viagem dele. Tem um livro do NA, que é, né, Narcóticos Anônimos. Aqui é um livro do NA, que é uma literatura que me salva. E aqui o meu filho mandou lá da França, o Portinari. Eu achei que era um livro. Aí quando eu abri... A primeira coisa que a gente precisa saber é que um usuário de drogas, seja qual for a droga, legal ou ilegal,
ele não é necessariamente dependente. Aliás, a maioria dos usuários de drogas não é dependente. Se você pegar no álcool, cada 100 usuários de álcool, a gente tem mais ou menos uns 15 que são dependentes do álcool. Para o crack, cada 100 usuários de crack, a gente teria de 25 a 30 dependentes. Ou seja, mesmo o crack, que é uma droga tão intensa nos seus efeitos, existem pessoas que conseguem usar controladamente o crack. Então a gente usa genericamente para todo mundo o termo usuários de crack. A palavra noia, ela é carregada de preconceito. Na verdade, ele é um usuário, ele é um dependente químico, ele é um usuário, né? Antigamente falava de substâncias psicotrópicas, que é um absurdo. Ele é um noia. É muito mais fácil o mundo inteiro brincar de esconde-esconde para resolver os problemas dele. É muito mais fácil culpar um noia. Claro que se a pessoa se tornou um dependente, a gente pode usar o termo dependente, mas não viciado nem adicto, são termos que não se usa muito, às vezes tem drogado, tem muito preconceito associado a esses nomes, né? O termo técnico seria dependente químico, que pode ser de álcool, de crack, do que for. A doença é anterior, ela é emocional antes de ser química. Não é questão de polícia, é questão de saúde sempre. Dependência é muito bem estabelecida, não é falta de caráter, não é falta de força de vontade, não é um problema de mau caratismo, falta de vergonha, como muitas pessoas têm essa visão da dependência, né? Que o indivíduo continua a usar drogas porque ele não tem vergonha na cara. Isso não existe, é uma doença em que a pessoa não consegue controlar o consumo dela de uma substância. É uma coisa mais forte do que a vontade dela. A internação compulsória é algo que a gente usa em tratamento de dependentes, mas usa em caráter excepcional. Quando aquele dependente químico está completamente fora da realidade, o que a gente chama psicótico, ou seja, não sabe nem quem ele é, onde ele está, ele imagina coisas que não existem, ou então quando ele tem um risco de suicídio. Sobre a internação compulsória, eu concordo plenamente e precisa sim ser aplicada, com certeza. Eu gostaria sim. Eu gostaria que minha mãe fosse retirada para o tratamento. Eu não vejo só o lado da minha mãe, mas como de muitas pessoas que já conversei lá na Cracolândia. Eles querem, de qualquer jeito, serem ajudados. Eles têm medo que pessoas que vão ali maltratar, judiar. Eu sempre tive vontade de parar de usar droga, eu sempre lutei por isso. A minha família me internou há mais ou menos uns 2 anos atrás. É um horror, é uma coisa horrorosa, é um monstro. Você não fala agora, vem por aqui. Ou a hora que você sai da internação, a primeira coisa que você faz é usar droga. O que se estima, pela experiência nossa e pelas estatísticas em geral, é que menos de 5% dos pacientes têm essa condição associada à dependência química. Ou seja, a grande maioria dos dependentes deveria ser tratado num modelo ambulatorial, do tipo que existe nos CAPS-AD. Um CAPS é um centro de atendimento psicossocial. Tem alguns CAPS para psiquiatria em geral, outros são CAPS AD, de álcool e drogas. E, na verdade, eles são constituídos de equipes multidisciplinares que vão agir nas diversas facetas desse problema tão complexo que é a dependência química. Eu mesma me internei muitas vezes, né? Muitas vezes, ficar 6 meses. Você voluntariamente? Voluntariamente. E aonde eu caio sempre é porque eu tenho uma família, agora se eu vou olhar para a câmera, tá? Porque eu estou falando para mim mesmo. E eu não estou falando de sacanagem com a minha família. Eu tenho uma família doente. Eu tenho uma família doente porque eu não estou salva. Tem muitas pessoas aí que cresceram nas instituições, em orfanatos. E quando eu olho os deficientes físicos, que também são muitos, sem pernas, sem braço, sem os olhos, sem, às vezes, audição, enfim, tem muito descaso, né? É muito abandono. Esse é um mundo que vem se abandonando há muitos anos. Deixa eu fazer uma imagem de você. As pessoas aqui do fluxo da Cracolândia estão em carne viva, estão em sofrimento físico e mental. E para você se aproximar,
eles vão estranhar, você é uma pessoa de fora, porque eles estão expostos à violência policial, né, de pessoas que passam lá e jogam coisas, então não tem como confiar exatamente no outro. Para confiar tem que ter uma construção de um vínculo afetivo, né, para que você possa se aproximar e ele se sinta à vontade de contar a história dele para você. Você não vai conseguir criar um vínculo em 20 minutos. Agora vou eu, hein? E é rápido. Peguei. Não, e eu tô com um negócio nos olhos que eu falo assim, tá me incomodando, mas eu tô me cuidando, tá? Eu acabei de lembrar que a minha dose do remédio eu não tomei, então eu não posso esquecer no final dessa... Sejam bem-vindos. Gente, é humilde, tá? Mas é o lado de quem não rouba. É o lado de quem não se prostitui. É o lado de quem não trafica, mas usa droga. Quando eu digo que a Estação da Luz precisa de maior luz, é verdade. Notei muita diferença depois da operação. Hoje eu posso pegar o metrô tranquila para vir trabalhar. Realmente não tem como se acostumar a trabalhar na Cracolândia. Perturbador chegar para fazer um concerto vestida de longo e com toda a produção que uma orquestra de música clássica envolve e o público, e saber que do lado de fora tem pessoas vivendo em situação tão degradante. E algumas vezes, ensaiando do lado de dentro da Sala São Paulo, na mesma parede, ao lado de fora, tem gente dormindo ali, encostada ali. Me causa uma tristeza muito grande de ver essa realidade, de conviver com essa diferença social todos os dias ali na sua cara praticamente. E tem também a questão da segurança. Inclusive um amigo e aluno meu foi roubado há 2 semanas de uma forma bastante violenta. Eles estavam carregando 2 instrumentos e ele foi derrubado e roubaram o violino dele à força. Nesse mesmo dia também um flautista foi roubado, inclusive houve um esfaqueamento. Então muitos dos meus alunos têm medo de vir ter aula na Sala São Paulo ou na escola de música que é aqui do lado. Teve o incidente onde a polícia foi resgatar um celular e isso acabou virando uma grande comoção aqui. A gente estava na sala ensaiando e ouvindo os helicópteros do lado de fora e a cavalaria do lado de fora, e lá dentro tocando um dos concertos mais maravilhosos que existe, que é o concerto de Brahms para violino. Acho que todo mundo pode ser beneficiado com projetos sociais, não somente em música, mas nos esportes e nas artes. Projetos que inspirem as pessoas a construir um dia a dia cada vez melhor. Eu posso garantir para você que oficinas artísticas e troca de ideia funcionam com um tamanho imensurável, na verdade, porque a gente está tratando de subjetividade, sacou? As Cracolândias sempre existiram, então eu acho que tem uma visibilidade grande na região da Luz, mas existem, o que a gente chama de Cracolândia, existem em São Paulo todo, e até fora de São Paulo. Enquanto oficinas aqui, a gente fez uma série de 20 encaminhamentos para os órgãos de acolhimento. Por exemplo, o programa Recomeço, que é o programa pelo qual o meu projeto está inserido, o projeto que eu participo, ou até para o antigo de Braços Abertos, que agora mudou, agora chama Redenção. Eu só espero que não seja uma mudança positiva somente para mim, mas que também para os dependentes, que eles estejam tendo o cuidado que eles precisam. O que essa ação gera, de fato, é uma expulsão das pessoas para lugares onde elas se sintam mais seguras. O grande problema ali não são as drogas, a droga é a consequência. O grande problema ali é um programa de exclusão social. Então, o que se deveria dar é condições mínimas de vida para que essas pessoas resgatem a sua cidadania, que elas possam viver dignamente e, caso elas tenham problemas com drogas, elas possam se tratar de uma forma adequada. Se eu estiver numa praça, num banco sentado e vierem me gravar,
acho que naturalmente eu vou sentir um desconforto em relação a isso, seja sendo usuário de crack ou não, entendeu? Eu tô gravando com vocês porque a gente fez um acordo, a gente conversou, a gente marcou e estabelecemos esse contato dentro de parâmetros de respeito, assim. Aí eu acho que, seja as pessoas em situação de rua que fazem uso de crack, seja qualquer cidadão que recebe uma câmera sem sua autorização ou sem isso ter sido negociado, é uma falta de respeito. Muito mais se tivesse sido uma câmera escondida, né? Que daí acho que é o fim da picada. Não precisava viver na rua. Tá, eu tinha ainda o privilégio de poder ir para minha casa, para minha família e retomar a minha vida.